Olá, eu sou a enfermeira Alessandra e responsável pela linha de cuidado no programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Essa é a 73ª edição do curso para gestante, onde a equipe Viver Bem preparou com todo carinho para você obter todas as informações no conforto de sua casa. A linha de cuidado gestante é dedicada a você, que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é ofertar informações para que você tenha uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso para gestantes, nós faremos compartilhamentos de vídeos e textos, oficinas temáticas que é produzido por uma equipe multiprofissional para que você tenha todas as informações sobre o período gestacional e do pós-parto. Aproveite o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Olá, sou a doutora Nathalie, pediatra, faço atendimento em consultório e estou aqui, vou dar uma pinceladinha para vocês sobre o preparo para a maternidade, o que é feito na maternidade e o primeiro mês do bebê. Bem, uma dúvida bem importante é quando procurar o pediatra na consulta pré-natal. Eu sempre falo que após as 30 semanas a gente tem que preparar para receber o bebê. Então, já pode ser agendada a consulta pré-natal, mesmo que não seja para escolher o pediatra que vai te acompanhar na sala de parto, que muitas vezes as mulheres optam por pegar o plantonista da sala de parto ou alguém já da equipe da ginecologia obstetrícia, né? Eu acho interessante passar pela consulta pré-natal para tirar as dúvidas. Então, perguntar como que vai ser a bolsinha da maternidade, quais são as coisas que a gente tem que comprar na farmácia, como que vai lavar a roupa do bebê, tudo isso pode ser tirado a dúvida na consulta pediátrica pré-natal, tá? Outra dúvida que tem muita mãe me pergunta é qual a diferença de ter um pediatra que a gente vai levar na sala de parto ou o plantonista. Basicamente, o que eu acho é, na verdade, a conexão que você tem com o pediatra que você vai levar, a confiança e tudo mais. O pediatra do plantão, ele está disponível, ele é preparado para fazer tudo que o pediatra que você for levar vai fazer. Mas o que muda é a sua escolha mesmo, escolher o profissional que vai te acompanhar. Em relação à maternidade, a gente sempre tem que preparar a bolsa depois das 30 semanas. Eu sempre falo com 35 semanas já estar com as roupas todas lavadas. Lembrando que do bebê a gente lava com sabão especial, né? Sabão neutro, sem amaciante. Existem algumas marcas que podem ter amaciante específico para o bebê, então essa é outra coisa que o pediatra pode te ajudar na consulta pré-natal. Então, lavar as roupinhas e preparar a bolsa. Lembrando da farmacinha que a gente sempre vai comprar o álcool para limpar o umbigo do bebê, o soro do nariz, que daí o pediatra vai poder te orientar se vai ser um spray, se vai ser soro e seringa, que daí varia bastante de profissional para profissional o que a gente vai optar para fazer uso, tá? Então, basicamente, 30 semanas passa pela consulta pré-natal, 35 semanas tem que estar com a roupa lavada e montar a bolsa do bebê. E o pediatra pode te passar, geralmente a gente tem uma lista, né, de como que monta, o que deve levar, o que não pode usar. Em relação ao que não pode usar, que tem muito erro, é em relação a perfume, né, shampoo, condicionador, o bebê não precisa de nada disso. O bebê vai usar só o sabonete neutro, né, glicerinado. Existem várias marcas no mercado. Isso é importante porque a pele do bebê é muito sensível. Então, se a gente ficar usando produtos com cheiro, produtos inadequados, vai irritar a pele do bebê e vai causar mais brotoejo do que o normal. Apesar de que mesmo a gente tomando todos os cuidados, lavando a roupa com sabonete neutro, não usando amaciante, não usando perfume, o bebê pode ter sim brotoejo, mas se a gente não toma esses cuidados, esse problema pode ser agravado, tá? Outra coisa é em relação ao que é feito na maternidade. Muitas mães têm dúvida, né, quais procedimentos são feitos, quais testes de triagem são feitos. Lá na sala de parto, na verdade, a gente só faz um exame físico, né, para ver se o bebê está bem, se a ausculta cardíaca, pulmonar, faz um exame geral. Em relação à triagem, a gente faz geralmente após 24 horas de vida. Na maternidade é feito o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, da linguinha, que agora é padrão, né, as fonos estão avaliando a linguinha para ver se tem algum problema com a amamentação, se vai atrapalhar depois a dicção. Algumas até indicam a frenolectomia, né, que é o corte da linguinha do bebê, para não atrapalhar tudo isso. Então, teste do coração, orelhinha, linguinha, e depois vai ser encaminhado para fazer o teste do pezinho e do olhinho. O do olhinho tem pediatra que faz ainda na alta ou depois no consultório,
Eu particularmente gosto que seja feito com oftalmo, tá? Com fundoscopia, dilatar o olho para fazer, eu acho que consegue ver mais coisa. E o teste do pezinho, não esquecer que é entre o 3º e 5º dia de vida, idealmente, né? A gente tem o teste ampliado e tem o tandem, que vai diagnosticar doenças mais raras, tá? Mas o ampliado, que é o que o convênio cobre, geralmente, já é super completo, tá? Mas eu sempre falo, na consulta pré-natal, por exemplo, quando as mães passam, de investigar, pesquisar, ver o que você vai querer fazer, para não ser pega de surpresa, porque muitas vezes o bebê nasceu, é tanta informação, tem que fazer tantos testes, e daí você não consegue decidir se você vai fazer ou não uma coisa a mais. Então, vale a pena pesquisar para ver se é do seu interesse fazer. Lembrando que é entre o 3º e o 5º dia de vida, então não adianta, não é feito na maternidade, não adianta sair da maternidade e já fazer. Porque geralmente na maternidade, o bebê fica internado 48 horas, que é o tempo para a gente ver se está mamando bem, para ver se fez cocô, se está urinando bem, tá? E antes de 24 horas a gente não dá alta, porque a gente não pode fazer os testes também antes de 24 horas, tá? Ainda na sala de parto, é feito a vitamina K, que ela é anti-hemorrágica, né, que previne o sangramento nos bebês. Antes dessa vitamina, muitas crianças tinham uma hemorragia. Então, agora toda criança ao nascimento recebe a vitamina K na perninha, geralmente indolor, eles nem choram. E a gente faz o clampeamento do cordão. Então, corta o cordão, o excesso, né, e limpa com álcool. Lembrando que esse cordão ele tem que ser higienizado em toda a troca. Antigamente era feito curativo, hoje em dia a gente não faz mais curativo. E a gente não usa mais a faixa no umbigo, a gente só faz a higiene com álcool 70. Limpando bem, toda vez que for trocar a fralda, não precisa ter dó, eles não sentem dor, né? Lembrando que o coto umbilical é uma pele morta, ela não é inervada, então ela não dói. Então você vai limpar com álcool, conforme for secando em cima, você vai limpando só com cotonete, álcool na região da pele. Essa é outra coisa importante que a gente tem que se atentar. Caso aconteça do umbiguinho em volta da pele ficar avermelhada, ter sinais de inflamação, inchado, ou ter algum líquido com cheiro fétido, você tem que avisar o pediatra, que pode ser uma infecção no coto umbilical, que é uma coisa que tem que ser bem avaliada, tá? Geralmente, assim, o umbiguinho vai cair entre 10, 15 dias de vida, tem algumas crianças que demoram até 20 dias, é normal, mas geralmente se a gente está limpando direitinho, vai cair entre 7 e 10 dias de vida. Depois que cai, ainda pode sair um pouquinho de sangue, você continua limpando com álcool. Tá, então já falamos dos testes, falamos do cuidado do coto umbilical, falamos um pouquinho do banho, né, que é só com sabonete neutro, glicerinado, nada de perfume, nada de talco. As pomadas de assadura, ela pode ser usada depois da saída da maternidade, só para prevenção, lembrando que é só na virilha e no bumbum, não precisa exagerar na quantidade, tá? E lembrar de trocar a fralda do bebê a cada urina ou evacuação, ou se você não consegue observar, a gente fala mais ou menos a cada 3 horas, trocar a fralda do bebê. Quando fizer cocô, pode ser lavado com água e sabão, pode ser higienizado com algodão e água, e os lenços umedecidos também podem ser utilizados. Hoje, eles foram comprovados que se for sem álcool e sem perfume, ele é tão bom quanto uma higienização com água, tá? Tomando cuidado de não ter álcool nem perfume, tá? Então ele não pode ter fragrância nem álcool. E ele vem bem discriminado, geralmente adequado para recém-nascido. Só que daí esse a gente indica para o resto da vida da criança, porque é uma pele mais sensível, então esse é o que você vai usar o resto da vida, tá? Então, o coto umbilical já falamos que a gente não faz curativo e nem usa faixa. A faixa, ela está relacionada com o aumento de cólica. Muitos pais têm preocupação com o umbigo de formar a hérnia, né? Ficar aquele umbiguinho saltado. Já está comprovado que a gente usando ou não, se a criança for predisposta a desenvolver a hérnia, ela vai desenvolver, tá? Então, se a gente ficar usando a faixa no umbiguinho da criança, vai aumentar os gases, ela já tem uma propensão, né, a formar gases. Então, com a compressão, a gente dificulta ainda mais essa eliminação. Então, vai piorar as cólicas e não vai diminuir a chance dela ter uma hérnia umbilical, tá? Então, a gente não usa. O ritmo intestinal do bebê é outra dúvida muito frequente no consultório. Lembrando que quando o bebê nasce, ele elimina o mecônio, né, como se fosse uma graxa, umas fezes bem escurecidas e preguentas. Ela é importante de ser eliminada para diminuir o risco da criança ter icterícia, que é o amarelão, né, que muita gente tem preocupação.
Então, se a criança está evacuando bem, ela está eliminando o excesso de bilirrubina, diminuindo a chance dela ter icterícia, tá? O mecônio geralmente acontece nas primeiras 48 horas do bebê e depois essas fezes vão ficando amareladas, esverdeadas. E o que é normal? É normal fezes líquidas a pastosas, amarela, esverdeada, e o bebê pode fazer toda vez que mamar, ou seja, 8 a 10 vezes ao dia cocô no começo. Isso é normal. Faz parte da imaturidade intestinal dele mesmo. A tendência é que com o amadurecimento do intestino, eles irem fazendo menos vezes, maior quantidade, tá? Então, no início é isso mesmo, de 8 a 10 vezes ao dia, de líquido apastoso, amarelo a esverdeado, tá? Em relação às cólicas do bebê, a gente tem que esperar, é esperado mesmo, eles são imaturos, isso vai melhorar com o tempo. O auge das cólicas acontece entre 20 e 40 dias de vida e depois vai diminuindo progressivamente até acabar as cólicas com 3 meses geralmente, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, em relação à alimentação, não adianta exagerar. Se você está amamentando, é bem importante que você tenha uma alimentação bem balanceada, sem restrição. Se a gente for passar uma lista do que pode causar cólica, a gente restringe tudo, né? A mãe vai comer só arroz, sem tempero, sem nada e não vai adiantar. Eu sempre falo no consultório que a gente tem que saber o que é comprovado cientificamente. Então, o que é comprovado? É leite de vaca e derivados. Então, leite, queijo, iogurte, requeijão, evitar o excesso. Ah, mas e o demais? Feijão, repolho, os cafeinados. A sensibilidade de cada bebê é única. Então, tem criança que tem cólica por tudo. A mãe tem uma alimentação super branda e a criança continua tendo cólica. E tem criança que não tem cólica por nada. Então, não adianta você que acabou de ganhar bebê fazer uma dieta extremamente restritiva. A maternidade é pesada demais para você fazer uma alimentação restritiva, né? Lembrando que a alimentação é uma fonte de prazer, então a gente tem que comer bem, tá? Vai conhecendo o seu bebê aos poucos, come um pouquinho sem exagerar e vai avaliando como que ele funciona a cada 24, 48 horas para ver o que você comeu e vai retirando para avaliar. Lembrando que essa fase vai passar, geralmente 3 meses o bebê não tem mais cólica, umas poucas crianças têm cólica até 4 meses, tá? E daí o seu pediatra pode te orientar como melhorar mais isso, qual o remédio indicado, por isso que é super importante a gente ter um acompanhamento, né? Fazer as consultas de rotina. Lembrando que se você não passou pelo seu pediatra, você quer acompanhar com outro pediatra que não fez a sala de parto, passar antes da primeira semana de vida. Por quê? Com 3 a 4 dias de vida, a criança tem o risco da icterícia, que é o pico da bilirrubina. Lembrando que a gente se preocupa tanto com a icterícia porque a bilirrubina é uma substância que é para ser eliminada nas fezes e na urina, e quando acumulada no organismo ela deixa a pele pigmentada, né, mais amarelada, e ela pode impregnar no cérebro, que é essa a nossa preocupação. A impregnação no cérebro gera sequela neurológica, surdez, atraso motor, a criança pode ter paralisia cerebral. Então, é uma coisa muito grave, né? Com 3 a 4 dias de vida, se o seu bebê tá amarelo, tá com a urina mais escura, tá com dificuldade para mamar, não tá fazendo tanto cocô, vai ser avaliado. Alerta seu pediatra que isso está acontecendo. Muitas vezes a gente, por exemplo, agora em época mais fria, a gente não consegue fazer banho de sol, é bem comum isso acontecer. Então, se isso acontecer, vai ter que fazer o exame de sangue para ver qual é o nível de bilirrubina e, caso necessário, vai ser feita a fototerapia, né? Que é aquele banho de luz no berço, que é uma forma que a gente quebra a molécula e ela vai ser eliminada, tanto nas fezes quanto na urina. Para diminuir o risco disso, é uma boa amamentação, porque a criança que mama bem, ela vai eliminar bem, seja na urina, seja no cocô, tá? Então, o que é mamar bem? Isso é um motivo de muita confusão. Aí a gente pergunta assim, seu bebê tá mamando bem? Tá. Mas o que é mamar bem? É mamar o dia inteiro? Não. Mamar bem é um bebê que vai ao peito e suga efetivamente de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Isso quer dizer que ele está mamando e não dormindo. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque o bebê, quando vai ao seio, quando ele é recém-nascido, na primeira semana ou até o primeiro mês, eles são extremamente preguiçosos. E ele está no colo da mãe, está sentindo o cheiro da mãe, está no peito da mãe, ele vai se aconchegar e pode querer dormir. Então, você tem que estimular o seu bebê a sugar. Ele tem que sugar pelo menos 30 minutos. Por que isso é importante? Porque depois de mamar, você vai fazer o arroto. 20 minutinhos em pé para descer o leite. Lembrando que não importa se arrota ou não.
O importante é o tempo para descer o leite, porque o estômago é um balão de boca aberta. Se a gente não faz isso, vai voltar o leite, aumentando o risco de engasgo e broncoaspiração. Se a criança não terminou de mamar, não está satisfeita, ela foi para o peito e ela dormiu, você vai arrotar. Quando der os 15, 20 minutos que você tem que ficar na posição ereta para arrotar, ele vai acordar com fome, então vai voltar para o peito. Então você vai ficar nessa função o dia inteiro, dando mamar, fazendo arrotar, dando mamar, fazendo arrotar. Por quê? Ele não está mamando efetivamente, ele está dormindo no peito. Então, quando o bebê for ao peito, estimular para ele mamar. Ah, mas é errado o bebê ficar pendurado no peito o dia inteiro? Não, não é errado, mas ninguém aguenta, né? É extremamente exaustivo isso. E eu sempre falo, o bebê que mais engorda não é o bebê que fica no peito o dia inteiro. O bebê que mais engorda é o bebê que mama bem e descansa bem. Então, o descanso, a pausa de 2 a 3 horas entre uma mamada e outra, não é obrigatória. Mas quando isso acontece, é mais tranquilo. É o bebê que mais engorda. Porque é um bebê que esvazia bem a mama, é um bebê que está satisfeito, que consegue descansar. Lembrando que o sono é importante para o crescimento e desenvolvimento, né? E para a produção de leite da mãe. É importante essa pausa, certo? Eles fazem bastante cocô no começo. Aos poucos eles vão amadurecendo, geralmente com 2, 3 meses de idade. Eles diminuem a frequência e aumenta a quantidade, né, de cocô. E lembrando que é normal também a criança que mama só peito ficar de 7 a 10 dias sem fazer cocô. Então isso é um motivo de pânico no consultório. As mães ficam desesperadas quando a criança fica sem fazer cocô. Mas é normal, tá? Lembrando que o bebê mama só leite, às vezes ele absorve tudo e ele não tem o que evacuar, tá? Isso é normal. A gente só vai fazer alguma coisa quando a criança está incomodada, o que é bem difícil de ser avaliado, porque então coincide, né, com o momento de cólica do bebê, eles fazem força, faz cara feia, fica vermelho. Então, muitas vezes a gente confunde se a criança está realmente incomodada para fazer cocô. Então, vocês tendo em mente que é normal, acho que já traz uma tranquilidade. É outro motivo que eu indico vocês a passarem por consulta pré-natal pediátrica, porque tudo isso pode ser conversado com o pediatra, vai empoderar vocês a se sentirem mais seguros em relação à amamentação, em relação às cólicas, saber o que é esperado, o que não é, o que vocês têm que ficar alerta. Então, vale a pena vocês se prepararem bem para receber o seu bem maior, né? Nós falamos, então, da importância do tempo de arroto, né? Lembrando que não precisa arrotar, tem bebê que não arrota, a gente fica na posição de arroto para descer o leite, né, e diminuir o risco de broncoaspiração. E é normal a criança regurgitar, tá? Então, não confundam regurgitação com refluxo. As crianças podem regurgitar, isso é normal, porque o estômago é um balão de boca aberta. Não importa quanto tempo isso acontece, mamou, 1 hora depois regurgitou. Não tem significado pra gente. O leite talhado, o leite não está talhado, isso não importa pra gente. A gente pensa em doença do refluxo na criança irritadiça, na criança que chora para mamar porque está com fome, na hora que vai mamar chora porque está ardendo, na hora que regurgita chora porque sai ardendo, na criança que não ganha peso, na criança que não dorme bem. Então, assim, é a raridade. Na maioria das vezes a gente está falando em regurgitação fisiológica, que a gente brinca que é o regurgitador feliz. A criança regurgita, volta o leite como se nada tivesse acontecido. Tá? Então não incomoda ela. Voltou porque vai voltar porque está aberto o estômago, ainda é imaturo. Eles não têm o esfíncter igual o nosso, que a gente termina de comer e ele fecha. O deles fica aberto. Então vai voltar. E nas crises de cólica é muito comum voltar, porque a criança mama, ativa o reflexo gastrocólico, né, que entra em contração o intestino para eliminar gases e fezes. Isso causa dor e eles acabam se contorcendo tanto que aumenta a pressão intraabdominal e volta o leite, tá? Então não confundam regurgitação com refluxo. Todas as crianças podem regurgitar, mas poucas terão doença do refluxo, tá? E mesmo que tenha doença do refluxo, a gente trata primeiro com medidas não medicamentosas. Basicamente, aumentar o tempo de arroto, tomar o cuidado com a quantidade que a gente aperta a fralda, não trocar a fralda e nem dar banho depois da mamada. Então, são medidas mais posturais, tá? Então, poucas crianças vão precisar tratar de doença do refluxo. É bem importante que seja estimulado o aleitamento materno na primeira hora de vida. Então, seja cesárea, seja parto normal, colocar o bebê para mamar, isso é bem importante, tá? Isso estimula o vínculo materno com o filho, estimula a descida do leite, é importante para a contração uterina. Então, quando a gente está amamentando, a gente libera um hormônio chamado ocitocina, que ajuda na contração uterina. Inclusive, algumas mães relatam, inclusive, cólica enquanto está amamentando, que faz parte do funcionamento
do hormônio mesmo, tá? Então, ele estimula a contração uterina, o que diminui a chance da mãe ter uma hemorragia pós-parto, tanto de parto normal quanto de parto cesárea. E a sucção, a gente não pode esquecer que é o melhor estímulo para a descida do leite. Então, muitas mães me perguntam no consultório, doutor, o que eu faço para descer meu leite? Coloca a criança para sugar, né? Então, mesmo aquelas mães que não têm quantidade suficiente de leite, é muito importante colocar o bebê para sugar antes de dar o complemento, tá? Porque se a gente dá o complemento antes da criança sugar o seio, ela não vai estimular a descida e ela vai ficar preguiçosa, ela vai fazer confusão de bicos e ela não vai querer mais o peito, tá? Então, uma receita para as mães aumentarem a produção de leite é sucção frequente, né? Colocar o bebê para sugar, mesmo se precisar de complemento, colocar para sugar antes do complemento. Tomar muito líquido, de 4 a 6 litros de água por dia. Lembrando que a amamentação muitas vezes é dita como instintiva, fácil, faz parte da maternidade, mas muita mulher tem dificuldade. E se tiver dificuldade, conte com profissionais, procure as especialistas em amamentação. Se tiver machucado, lembre que tem como melhorar isso. Não encare isso como, é uma fase que eu tenho que passar, vai doer, é assim mesmo. Tem como melhorar muito, tá? Então, a gente tem a laser terapia, tem vários especialistas que fazem, que melhora a cicatrização, né, na mama e melhora trazendo conforto para a mãe, para essa mãe continuar amamentando. Uma forma da gente ver se o bebê está mamando bem é ver como que está a urina e as fezes dela. Então, bebê que mama bem faz bastante cocô, faz bastante xixi, não fica mais de 4 horas de fralda seca, a criança é mais tranquila. Então, se a criança está demorando para fazer xixi, está fazendo pouco cocô, está ficando muito irritada, tem que avaliar se está mamando bem. E muitas vezes a gente não está falando em produção insuficiente, a gente está falando em mamada inefetiva. Então, a mãe tem leite, mas o bebê não está mamando direito. Muitas vezes são mamadas curtas, o bebê não consegue esvaziar o peito. É super importante o esvaziamento completo do peito, porque a gente tem 2 tipos de leite, né? No primeiro é só colostro, mas depois da pojadura, que acontece geralmente no 3º dia, a gente tem o leite anterior e posterior. O leite que fica por último no peito é o leite mais gordo, tá? Então, é o leite que dá mais sustância, é o leite que mais engorda, é o leite que dá saciedade para a criança. Então, se a mãe vai dando toda vez o peito mais cheio, ela está dando o leite mais, que hidrata mais, né? Ele é mais ralo, ele hidrata mais, que tem mais quantidade, e fica o leite posterior, que é o leite mais gordo, por último, tá? Então, é bem importante esvaziar bem a mama. Então, não é ao acaso as mamadas. Você deu um peito, esvazia bem ele, na próxima mamada você volta para o mesmo peito mais vazio. Dá um pouquinho e depois dá o peito mais cheio. Sempre voltar para o peito mais vazio. Fica como recado a importância da consulta pré-natal, mesmo que não seja para chamar esse pediatra para o momento do parto, é muito importante que vocês aproveitem esse momento para tirar dúvida, se sentir mais confiante em relação à amamentação, em relação ao medo de refluxo, né, as cólicas. Então, acho que quanto mais você se familiarizar com esse mundo materno, mais fácil você pode encarar a maternidade, tá? Procure um pediatra de confiança, acompanhe as consultas de rotina, lembrando que antes de 10 dias de vida o bebê tem que passar pela primeira consulta para ver o ganho de peso, ver se não está com icterícia, checar os exames de triagem neonatal, né, que são aqueles testes que eu falei, e acompanhar mensalmente até 1 ano de idade, certo? Obrigada pela atenção, qualquer coisa estou disponível. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do curso para gestante e para maiores informações, entre em contato pelo telefone do Viver Bem ou pelo nosso e-mail. Até a próxima!